Oi, gente, estamos entrando ao vivo aqui pela Trelotour, numa super live com o Padre Adilton. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos começar daqui a pouquinho uma live super interessante, profunda, importante pra gente, viajando pelos santuários marianos com o Padre Adilto. Eu quero fixar aqui o nosso tema de hoje, antes de nós chamarmos ele já está conosco. Então vai chamando todo mundo aí, porque nós vamos fazer um momento muito especial com o Padre Adilton. Eu vou chamá-lo aqui para compartilhar conosco esse momento. Tá chamando? Oi, Padre! Olá, boa Muito noite. boa noite, querido. Sua Noite, bênção, antes de qualquer abençoe. coisa. É um prazer, Padre, uma honra para nós da Trelotu estarmos com o Senhor nessa live, que nós temos tanto carinho. Gente, para quem está entrando agora, o Padre Adilton, ele é reitor e pároco da Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, na Bahia. É um padre muito mariano, um grande parceiro nosso nas peregrinações, um diretor espiritual maravilhoso. E hoje ele vai trazer um pouquinho dessa experiência mariana que ele tem profunda de encontro com Nossa Senhora. E nós vamos fazer um tour muito bacana, muito interessante por esses santuários. Padre, mais uma vez, muito bem-vindo. Obrigado, Deus abençoe, Fabiana. Deus abençoe Paulo, também nosso amigo, teu filho. Abençoe a todo mundo. Uma grande alegria estarmos juntos nesta noite para adentrarmos nos santuários de Maria, de Nossa Senhora, e com ela adorarmos a Trindade Santa. Uma noite de oração, de viagem, de peregrinação. Amém, Era querido. Eu quero começar perguntando, padre, qual a sua formação e se o senhor é mariólogo? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, para todo mundo que já está entrando aqui. Lembrando, gente, que essa live vai ser retransmitida em outros canais de comunicação da Trelotour e nossos clientes, nossa gama de clientes vai ter acesso a essa formação, porque hoje ele vai dar uma formação para a gente sobre esse tema. Então, eu sou padre aqui de Salvador. Tá ouvindo aí? Tá direitinho? Tá Sim, ouvindo? aqui tá bem a sua imagem, o senhor também tá bom. É, eu sou padre aqui de Salvador, da Arquidiocese. Fiz 25 anos de padre, 25 de março, Anunciação do Senhor. Sem comemoração devido à pandemia. Éramos para estar esses dias na Europa também juntos. Pois é, era a nossa Pois é, viagem, né? exato. E, pois bem, então fiz teologia e também fiz biologia. Eu sou licenciado em biologia aqui pela Católica, ciências biológicas. Depois tive a graça de viver 8 anos em Roma. E lá estudei o meu mestrado em teologia do matrimônio e da família. Então, formado em família, teologia da família, psicologia da família. Nesse período também fiz a bioética, devido à minha formação de biólogo. E depois adentrei para doutorado a dogmática, cuja tese foi Mariologia. Também a tese do mestrado foi Maria, Defesa da Vida. Então lá estudei na Universidade Lateranense, Pontifícia, depois na Pontifícia Universidade Gregoriana, também na Faculdade Mariano, também Pontifícia. Fiz o curso no Gemelli Hospital de Bioética. Então, a biologia e a teologia se cruzam, né? A vida espiritual e a vida animal, a vida da natureza, defendendo sempre a vida. E lá em Roma, tive a graça de tantos lugares, muitos santuários, e retornando também no Brasil, a Salvador, meu sonho era conduzir pessoas para ter essa mesma experiência. Uma coisa é ver pela foto, uma outra coisa é experimentar a graça no local das aparições, onde a Nossa Senhora se manifestou, no Brasil e no mundo.
Verdade, padre. Para vocês terem um gostinho, gente, de quem é essa bênção aqui, esse padre tão simples. Padre, me perdoe falar, tecer tanto elogios, mas eu sou, desde que eu conheci o senhor, eu sou sua fã. Então, me permita fazer isso, porque esse padre tem muito conhecimento, mas é um doce de pessoa, maravilhoso, inclusive muito simples, padre. Eu quero agradecer mesmo, porque isso nos converte. Então, para dizer para vocês o quanto ele conhece disso, e eu quero partir para essa segunda pergunta, padre. Por que o senhor resolveu se especializar nesse assunto e o que diz a igreja sobre Maria? Para vocês entenderem, gente, nós tínhamos uma viagem agendada pelos santuários marianos, né, com o padre Adilton. Devido à pandemia, nós paralisamos isso, mas já está agendado de novo para o próximo ano, 2021. Vamos todos juntos. O padre está com um grupo enorme. E nós vamos fazer uma experiência fantástica com ele viajando. Mas por que se especializar nesse assunto, padre? E o que diz a igreja sobre Maria, já que Maria é o pressuposto daquilo que nós vamos falar hoje, que é aquilo que nós vamos, de alguma forma, beber dessa espiritualidade nos santuários marianos? Eu pego aquilo que disse o Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI, no documento Marialis Cultus, afirma: não se pode falar da igreja sem se falar de Maria. Não se pode falar de Jesus sem se falar de Maria. Graças ao sim de Maria, o Verbo se fez carne. Deus entrou em nossa história. Então, o estudo da Mariologia, para mim, sobretudo, cresceu a devoção a Maria na minha adolescência, na minha juventude, no seminário. Experiências de oração e de retiro, fui sempre escrevendo sobre Nossa Senhora, até o ponto em que, quando me mandaram para Roma, eu disse: irei escrever sobre Nossa Senhora. E levei até o fim, graças a Deus. E assim foi no mestrado, doutorado, tive a nota máxima, graças a Deus. Terminando o doutorado, no outro dia estava na audiência com o Papa Bento XVI, na época. No outro dia fui ao Divino Amor, agradecer a Deus, lá em Roma. Celebrei a missa em Santa Maria Maior, essa é uma igreja mais importante no Ocidente, Nossa Senhora. E com 5 dias depois, viajei sozinho para Fátima, deixando lá minha tese, passando pela Capela das Aparições. Chorei ali uns 30 minutos, fiquei lá uns 5 dias. O reitor disse assim: padre, não precisa aqui confessar, não. O senhor aproveite, visite tudo, fique em paz e o senhor fique livre. Mas ainda assim, um dia eu quis confessar para agradecer a Deus, a Nossa Senhora. Então fui lá entregar a tese dizendo aquele fruto do trabalho. Não era apenas meu esforço, era a graça de Deus e graça dela, porque eu falei sobre ela. 589 páginas sobre a Virgem na defesa da vida. A Virgem Maria, protótipo da igreja na promoção e defesa da vida. Quem ama Maria, diz sim à família, diz sim à vida, diz sim ao amor. E Maria Fabiana não é algo teórico. Maria Santíssima é viva, é como o ar que respiramos, é como a comida que nos alimentamos, é como a água que bebemos. Maria Santíssima, no céu, glorificada, está conosco. Por isso, cada vez que nós vamos ao santuário mariano, eu sempre digo: é o céu sobre a terra, é o encontro vivo com Nossa Senhora. E o documento de Aparecida diz: os santuários marianos são santuários de oração, de adoração, de missa, de Eucaristia, de encontro com Deus. Verdade. Padre, eu quero só fazer uma correção, porque eu falei que seu grupo era Santuários Marianos, mas não é. É Terra Santa Itália. É que o tema da nossa live hoje é viajando pelos Santuários Marianos, e acabei trocando. Mas a nossa viagem com o Padre Hilton é Terra Santa Itália, já está remarcada. Não, ainda tem Fátima, né? É Fátima, sim. Terra Santa, Itália. Verdade. E lá na Itália, vamos a Bolonha, Madonna de San Luca. Iríamos dia 20 e 21 de junho
É no alto do monte, o santuário de Nossa Senhora de São Lucas, esse ícone pintado por São Lucas. Era o lugar, quando estava em Bolonha, que eu ia rezar, chorar e sentir paz. Muito lindo, Madonna de São Luca é a grande padroeira de Bolonha e de toda a Reggio Emília. Verdade, querido. Muito obrigada. Padre, hoje a gente tem muitos caminhos marianos, né, que foram criados mediante aparições de Nossa Senhora. E como a igreja, o senhor já falou pouco, mas como a igreja vê essas aparições e esses caminhos de peregrinações que fazem parte da devoção e fé, né, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós professamos, e que hoje também é um caminho de fé que nós fazemos como operadora de turismo, que o senhor acompanha como diretor espiritual, e que a gente percebe o quanto as pessoas se sentem tocadas, unindo, né, o turismo, unindo a peregrinação em si, unindo o encontro com Deus e com Nossa Senhora, e também cultura e lazer. Como a igreja vê essas aparições e esses caminhos de peregrinações que são hoje proporcionados para tantas pessoas que viajam conosco, que fazem essa experiência de fé? Tem um teólogo, foi meu professor, Stefano de Fiores, ele diz: por que Deus permite Nossa Senhora aparecer? Deus permite Nossa Senhora se manifestar, porque ela é mãe. E nós sentimos a mãe, a nossa mãe, próximo da gente. Todos nós, uma pessoa normal, no geral, teve o carinho, na Bahia se diz, painho e maninha. A nossa manhã do céu é a Virgem Maria. Deus permite que ela apareça para trazer as pessoas para Jesus, carregá-las para Jesus. Assim foi em Lourdes, assim em Fátima, assim em Medjugorje, assim no Aparecida, aqui no Brasil, no Círio Nazaré, também foi o índiozinho que encontrou Nossa Senhora no Igarapé. Em Guadalupe, é o santuário mariano mais importante das Américas. 13 milhões de pessoas por ano em Guadalupe. E esses dias que tão feliz, as portas de Lourdes foram reabertas. Sim. E nesses santuários há um encontro com Deus. A gente se confessa, a gente reza, faz a adoração, reza o texto, faz a sacra. A gente faz aquelas procissões à noite, à luz de vela, todo mundo. Ah, Meu meu Deus, Deus, que meu saudade, Deus. padre. É o céu sobre a terra, é uma beleza. Demais. O senhor vai falando, a gente já vai ficando com saudade de tudo isso. Muitos peregrinos têm falado isso, inclusive, né? Quanto tem sentido falta desse momento, quanto, infelizmente, a epidemia nos deixou encarcerados, né? Um pouco dentro dessa realidade, mas a gente tem fé que logo mais poderemos voltar, estaremos juntos realizando essas peregrinações, voltando para esses lugares, tendo essa experiência de amor, de fé, de entrega a Nossa Senhora, de entrega a Deus, né? Porque a gente sempre fala, ela nos leva a Jesus, e esse caminho é tão encantador que a gente faz, mas que com certeza logo mais estaremos juntos nesse momento. Agora, padre, muita gente tem dúvida, né, sobre esse amor de Maria, esse receio de que amar a Maria se sobrepõe ao amor de Jesus. O que o senhor diria para a gente sobre isso? Uma verdadeira devoção mariana jamais nos afasta de Jesus Cristo. Toda devoção mariana revive-se aquilo que está escrito em João 2, nas bodas de Caná. Maria nos aponta para Jesus. Fazei tudo aquilo que ele vos disser. São Luís Maria Grão de Montfort, em seu livro Tratado da Verdadeira Devoção, ele diz: todos nós devemos nos consagrar a Cristo pelas mãos de Maria, porque Maria Santíssima foi a criatura humana que mais fez a vontade de Deus. Consagrar-se a Cristo pelas mãos de Maria é viver o nosso batismo, o nosso crisma com radicalidade. Então, quanto mais alguém se aproxima da mãe, ela não quer que as orações, que o louvor permaneçam nela.
Por isso que nos santuários marianos, o maior momento não é o rosário que se reza. O maior momento é sempre as missas. Todos querem se confessar e todos querem participar da missa. E é claro, rezamos o terço, fazemos via sacra, rezamos o ofício da Imaculada. Mas o momento principal é a Santa Missa. Ninguém quer sair do santuário sem ter ido à missa, sem ter participado. Inclusive, nas nossas peregrinações, a gente recomenda que as pessoas já se confessem aqui, já peguem um avião confessados, irmos viajando em estado de graça, porque é uma peregrinação, não é apenas uma viagem turística, é um encontro com Deus, é um encontro de filhos e filhas chamados por Nossa Senhora. Seja em Aparecida, aqui, bem perto de vocês, Nossa Senhora Aparecida, 1717, aos 3 pescadores, o milagre dos peixes. A gente chega aí, não quer sair mais. Verdade. Os 3 dias, 4 dias passam logo, meu Deus. Seja no Círio de Nazaré, tive a graça de ir lá, tem uma imagem grande do Círio de Nazaré. 3 milhões de pessoas. Impressionante. Sem cerveja, sem cachaça, sem baticum, oração. O Círio pluvial no rio, o Círio com os motoqueiros, o Círio com os carros. Fiquei impressionado. Os apartamentos, as casas, os condomínios enfeitados. A gente sai ali do avião, do saguão, já naquela ponte do avião para o aeroporto, tem a citinha de Nossa Senhora. No saguão, a imagem dela grande. A cidade para. Belém para. Para quem é belenense, não se pode ser belenense e ficar em casa no dia do Círio. No sábado e domingo, se para. É um dia muito como se fosse o Natal, onde a família se reúne, um dia de paz. E ali naquela corda, meu Deus, então, um caminho lindo também, ali de Aparecida, Belém do Pará. E essa imagem foi encontrada em 1700. Um índiozinho, um caboclo, a encontrou no Igarapé. Ele levou para sua casa. No outro dia a imagem desapareceu, estava lá de novo. Ele retornou para sua casa, desapareceu 2 vezes. Aí o caboclo disse, Nossa Senhora quer aqui uma capela. E hoje nós temos lá uma das basílicas mais belas do mundo. A Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Com a minha basílica mais linda, é muito bonita. A Padroeira da Bahia, vou até mostrar aqui. Nossa Senhora da Conceição da Praia. A Padroeira da Bahia. Cortou um pouquinho, padre, a sua voz. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que foi a internet que caiu um pouco. Aqui é Nossa Senhora da Conceição da Praia, Padroeira da Bahia. A imagem original é toda colorida. Falava do Círio de Nazaré, em Belém do Pará. Padre, acho que caiu um pouquinho o sinal um pouquinho o seu sinal, mas dá para escutar o senhor bem, tá? Só a imagem que tá um pouco distorcida. Mas eu queria até falar aqui um testemunho muito bonito, né, do meu irmão. Hoje ele está à frente conosco da Trello Tour aqui em Pernambuco, padre. Junto com a Adriana, e os dois têm feito um trabalho aqui belíssimo em Pernambuco com a gente, com a Trello Tour. E ele foi como representante da gente no grupo de turismo, né, que o Estado nos convidou para que nós pudéssemos conhecer o evento de perto, lá em Belém, e a gente conseguir levar, transmitir, né, essa mensagem do evento. É claro, o senhor citou algumas outras, mas eu quero deixar esse testemunho aqui muito bonito. E nós fomos, como operadora de turismo, para nós conhecermos, difundir, inclusive posteriormente, e o Márcio foi representando a Trello Tour. E ele disse que uma das coisas que mais tocou nele foi exatamente o que o senhor falou agora no momento, né? Que durante o evento
a cidade parava. Ele disse, eu não via ninguém que estava nas casas, nas famílias, sem participar. Inclusive, as famílias traziam pessoas, acolhiam as pessoas, eles saíam dando Exato, exato. água, dando comida, acolhendo as pessoas que vinham de outras cidades, de outros locais. E ele disse, eu nunca vi nada tão evangelizador quanto esse evento. Quando a imagem, né, passava, caminhava, ele disse, era tanta gente, era multidão naquele momento, e todos se uniam para que todos participassem. Então, a gente vê a importância desses lugares, a importância dessas devoções, o quanto Nossa Senhora nos leva a Deus, né? O quanto Nossa Senhora transmite Deus, mas especialmente o quanto as peregrinações, o quanto essas devoções marianas nesses lugares, nesses locais, trazem para a gente. Por isso, sabiamente, a igreja, ela hoje aprova, acolhe e também direciona, né, padre? Porque a igreja hoje é acolhedora disso tudo. É claro. Depois, quando se é um estudo e se vê os frutos de conversão, a igreja vai aprovando como abençoou Círio Nazaré, como abençoou Aparecida, é a padroeira do Brasil, como abençoou e acolheu Guadalupe, Fátima, Lourdes. Aqui Aderi Soares disse assim, sobre Nazaré, é num silêncio total. Fiquei impressionada. Milhares de pessoas em um silêncio profundo. Um encontro com Maria e Deus. É verdade. Jovens chorando, jovens ajoelhados, pessoas chorando, crianças, adultos, anciãos. Todos querem ver a Virgem passar. É interessante. E lá eu imaginava, aqui em Salvador, o carnaval, tudo cheio, tanta gente, as vielas. Aí eu dizia, meu Deus, aqui tudo cheio por causa de Nossa Senhora. E ali aquela caminhada toda é para celebrarmos a missa. Termina, missa antes, missa depois. Ela nos leva, Maria nos leva à Eucaristia. Então, quando a igreja, como La Salete, Guadalupe, estuda os fatos e descobre veracidade, ela aprova as aparições, porque vê frutos de conversão. Medjugorje ainda está em estudo, Sim. mas a igreja já permitiu as visitas, inclusive tem um bispo lá cuidando de tudo isso. E eu queria pedir ao senhor, já que a gente tocou nesse assunto, para o senhor explicar um pouquinho, né, se há diferença entre as aparições de Nossa Senhora aqui no Brasil, as aparições lá fora. Muita gente, inclusive, tem essa dúvida, por que Nossa Senhora tem vários nomes, por que que ela aparece em vários lugares, quais foram aquelas que são aprovadas pela igreja ou não. Queria que o senhor pudesse nos dar um pouquinho dessa explicação aqui com a gente. Olha a Paula aqui, hein, padre? Está aqui conosco participando. Eu já vi, por isso eu dei uma saudação a ele, ao Paulo. Ele já esteve aqui em casa, aqui, Sim. minha mãe faz. Primeira coisa, a Virgem Maria é uma mulher, é uma criatura humana. Ela é da descendência de Adão e Eva. Existem alguns títulos de Maria que são bíblicos. Por exemplo, Nossa Senhora da Apresentação, Nossa Senhora da Natividade, relação ao nascimento de Jesus. Nossa Senhora da Luz, lá apresentando o menino a Simeão. A luz não é Maria, a luz é Jesus. Daí tem outro título ligado à Nossa Senhora da Luz, é Nossa Senhora da Candelária, tão amada no Rio. Aqui na Bahia, o santuário Nossa Senhora das Candeias, belíssimo, milhares de pessoas. Nossa Senhora das Dores, aos pés da cruz sofrendo. Quando Maria na cruz está com Jesus nos braços, é Nossa Senhora da Piedade. Quando Maria coloca Jesus no sepulcro, Nossa Senhora da Soledade. Nossa Senhora do Desterro, ela foi para o Egito. José e Maria foram para o Egito, foram imigrantes, sofreu desterro. Nossa Senhora do Desterro.
Alguns títulos são relativos a algumas aparições, como Nossa Senhora de Lourdes, porque foi na cidade de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, porque foi lá em Fátima, na Cova da Iria, Nossa Senhora em Guadalupe, no Monte Tepeyac, porque foi lá no México, porque Deus, como existem aparições na África, na Bélgica, em vários lugares. A primeira aparição, eu tenho aqui a imagem, Nossa Senhora do Pilar, a primeira aparição mariana. São Tiago estava vivo, Maria estava viva ainda e apareceu lá São Tiago para fortalecê-lo, para dar força a ele na evangelização. Por isso, apareceu em cima do pilar. Este pilar, até hoje lá, sai um óleo perfumado. E nessa capelinha que fizeram, construíram uma grande igreja lá em Saragossa, Nossa Senhora do Pilar em Saragossa. Por isso que a patrona da Espanha, 12 de outubro, os espanhóis têm muita devoção a Nossa Senhora do Pilar. É uma basílica, um santuário belíssimo, Nossa Senhora do Pilar. Então, essas aparições da Virgem, Deus permite que ela apareça para chamar as pessoas à conversão, à mudança de vida, porque ela está, Fabiana, com um corpo glorificado, um corpo ressuscitado. A Virgem Maria não está com o nosso corpo humano, porque eu estou em Salvador, você em São Paulo, um corpo sujeito à fraqueza, sujeito ao sono, sujeito aos limites geográficos, inclusive agora, na pandemia, ficar em casa. Não, Nossa Senhora já participa da vitória de Cristo, ela está viva, glorificada. Por isso, naqueles lugares que ela aparece, geralmente, às vezes, a igreja no início não acredita, os padres não acreditam, os bispos não acreditam, se vão fazer os estudos, mas quando a realidade é de Deus, a verdade aparece. E vê os frutos, como Medjugorje. Quantas pessoas transformadas em Medjugorje, quantos jovens curados, saídos da droga, quantas pessoas encontraram sentido em Medjugorje, tiveram a vida transformadas, até pessoas ricas, pessoas que abortavam, pessoas que faziam mal, foram transformadas ali. Porque onde está Maria, está o Espírito Santo. Onde a Virgem Maria entra, Satanás sai, os demônios saem, o mal sai e a vida aparece. Onde tem Maria e José, tem família. Tem família. Maria nos reúne como uma família, para que a nossa família seja feliz. E a nossa família é a igreja. Por isso a igreja católica, ortodoxa, também anglicana, vê Maria como mãe. Maria reunindo os filhos. Como dizia São Luís Maria Grão de Montfort, não se pode ter Deus como pai se não tivermos Maria como mãe. E eu quero, padre, o senhor contando, falando sobre isso, eu me lembrei de um testemunho quando eu viajei à Terra Santa com um grupo, e foi uma família na viagem, e o filho desse casal era muito rebelde, muito revoltado com a mãe, inclusive. Ele tinha problemas de relacionamento com a mãe, e por isso ele não aceitava a presença de Nossa Senhora. Ele não via Nossa Senhora como uma mãe, já que ele tinha essa dificuldade de relacionamento, né, com a mãe dele. E quando a mãe resolveu ir para a Terra Santa com a gente, ela falou e partilhou para mim, que estava como líder do grupo, né? E falou, Fabi, ele está indo por pura curiosidade. Foi um caso totalmente atípico, né? Mas ele não gosta muito, porém ele era católico, tinha fé em Deus, mas era incrível que todas as vezes que ele chegava nos locais, né, marianos, nos momentos em que se falava de Nossa Senhora na Terra Santa, ele não queria ouvir, porque ele tinha muita dificuldade. E aí, depois de nós passarmos por todos os locais de peregrinações, ao final da viagem, um dia antes, aliás, a mãe dele falou para mim, olha, Fabi, ontem
foi o dia mais lindo da minha vida. O meu filho escreveu uma carta para mim, me perdoando, falando de de tudo que nós vivemos, os porquês, inclusive, dele ter algumas dificuldades comigo. E ele falou assim: mãe, depois que eu escutei todos os lugares que eu passei, o guia falando, o padre rezando, explicando quem é Nossa Senhora, eu entendi o sentido de ser mãe e fui profundamente tocado. E engraçado que para ele realizar o perdão com a mãe, a presença de Nossa Senhora, a maternidade de Nossa Senhora, o exemplo de Nossa Senhora, fez com que ele rompesse, né, quebrasse aquela dificuldade, aquela barreira, perdoasse e, perdoando, voltando a amar a mãe, encontrasse Jesus, se convertesse. Para mim foi um dos testemunhos mais lindos que eu vi com aquele adolescente naquele momento. Então, o senhor falando sobre isso, eu me lembrei por que muitas vezes as peregrinações, as viagens aos santuários marianos são tão mais profundas, não somente durante as peregrinações, mas em momentos nas nossas paróquias, nas nossas igrejas, nos nossos momentos de oração, e o quanto essa importância, essa presença materna, essa referência materna faz a diferença nas nossas vidas, não é, padre? Claro, claro. Aí foi um caso de uma grande cura interior que ele teve, graças à intercessão da mãe. A mãe dilui todo o mal. Aí você falando e falando, fui me lembrando de Guadalupe. Guadalupe, no início dos primórdios, no início do século XVI, ali tinha os astecas, os índios, que faziam até sacrifícios sanguinários, arrancavam o coração das pessoas. Ainda tinha muito paganismo, claro, já tinham católicos. E Nossa Senhora aparece com traços indígenas. Com traços indígenas. As estrelas que aparecem no manto, segundo os estudos astronômicos, são a mesma constelação que tinha no céu do México. Na verdade, o ícone que está ainda hoje lá, esse ícone não está na tilma do índio, está sobrevoando a tilma. A temperatura do ícone é de 36 graus e meio de uma pessoa viva. Na pupila da Virgem, na pupila de Nossa Senhora, os estudos foram feitos pela NASA. Se vê as pessoas que lá estavam no dia que o índiozinho foi desenrolar a tilma com as rosas. Instantaneamente foi aparecendo a imagem de Nossa Senhora. A gente percebe a grandeza de Deus. Essa tilma, que era um pano usado pelo índio para o frio, com aquele vegetal, não chega a 15 anos. E até hoje está ali intacto. Já caiu ácido, já teve bomba, mas o ícone continua intacto. E ele sobrevoa a tilma, não toca na tilma. Então é um sinal da presença de Deus. Os últimos estudos foram feitos sobre as estrelinhas da constelação. Pegando essas estrelinhas, colocando na clave de sol da música, se escuta a música que São João Diego escutava em todas as aparições, que foram 4. E lá Nossa Senhora disse: eu sou a mãe do verdadeiríssimo Deus, por quem tudo vive. E ali as pessoas, como ela apareceu, vestida de índio, falando a língua deles, usando uma cinta preta. Uma cinta preta. Essa cinta preta indica a mulher indígena grávida. E ela realmente está grávida. Aqueles índios iam se convertendo. 10 mil, 15 mil, a verdadeira fé. Maria Santíssima é amada em todo o México. São vários santuários de Maria no México. Vários.
mas em todas as paróquias tem um ícone de Nossa Senhora de Guadalupe, a guadalupana, La Morenita. E é lindo na Basílica, a Basílica Nova, ver as bandeiras de todos os países da América, do Canadá, Estados Unidos, até a Argentina e o nosso Brasil. A gente se sente em casa. É a nossa padroeira que está abençoando-nos. E por Maria, nós iremos vencer esse vírus. Amém, Pai. Deus e a Virgem Maria não estão do lado do vírus. Deus e a Virgem são nossos aliados. Onde Nossa Senhora entra, o mal sai. Verdade. Meu Deus, eu já estou me emocionando, porque eu sou muito mariana, eu amo demais Nossa Senhora, Padre. E escutar o Senhor, teve alguém que falou assim, nossa, é de arrepiar até o coração. Postaram aqui, cada um que tem falado dessa experiência, de ouvir, porque nós vamos viajando um pouco sobre esses lugares que nós fazemos peregrinações, e o Padre vai falando um pouco de cada lugar, das aparições de Nossa Senhora e também da importância, né, dela nas nossas vidas e o porquê irmos em peregrinações para esses lugares. Agora, Padre, eu até trouxe essa imagem aqui que eu amo. Olha aí, ele também trouxe Nossa Senhora de Fátima, Fátima. E eu queria Fátima. muito, né? Porque em cada aparição, como o senhor ia falando tão profundamente, em cada aparição, Nossa Senhora tem um objetivo, traz uma mensagem. E o mais interessante é que ela se identifica com o povo ao qual aparece, né, Padre? Ela se une àquela cultura, ela diz assim, olha, você, seja do México, seja de Portugal, seja do Brasil, nós, eu e o Senhor, o céu é igual, se aproxima de você, né? Nós amamos esse povo, amamos vocês, trazemos a nossa bondade para vocês, aquilo que nós somos, porque nós somos, nós nos aproximamos da realidade de vocês. Essa é uma mensagem muito linda, mas eu queria que o Senhor falasse também sobre essas mensagens que Nossa Senhora deixa em cada lugar que ela aparece, o que ela quer dizer para a gente, quando ela se aproxima da nossa realidade em cada lugar que ela aparece. Muito bem. Falando aí de Fátima, eu também recordo aqui Lourdes, Santa Bernadette, Soubirous, em Lourdes. Essas duas aparições têm muita ligação. Em Lourdes, foram 18 aparições. Nas duas primeiras, a Virgem não diz nada, só reza. Em Fátima, foram 6 aparições em 1917. Só que, em 1916, teve a aparição do Anjo de Portugal, 3 vezes, ensinando orações. Fizeram até a primeira comunhão com o anjo da paz. Nas 6 aparições em Fátima, a Virgem manda rezai o terço todos os dias. Continuai a rezar o terço. Vinde aqui no próximo mês. Penitência, penitência, penitência. Também Lourdes. Penitência, penitência, penitência. Em Lourdes, Bernadette come ervas amargas. Ela mandou cavar um buraco. Bernadette foi para o Gave, o rio. Nossa Senhora disse, não, é lá. Não tinha nada. Mas ela assim obedeceu. E ali brotou essa água que jorra até hoje. Lourdes, os doentes. Quantos doentes ainda hoje são curados, miraculados? Inclusive eu, de um problema na garganta, de um tumor benigno, deveria operar, não falava mais, mas ali, com água de Lourdes, fui curado. Em Fátima, é uma aparição de conversão. Fátima é atualíssima. Em 1917, não se tinha nem televisão. E Nossa Senhora, em julho
em agosto, 13 de julho, a Virgem mostrou aos pastorinhos o inferno. Muitas almas ao inferno porque não tem quem reze por elas. Ela fez eles verem o inferno, se arrepiaram. Daquele dia, Jacinta e Francisco não sorriram mais, só faziam penitência pelos pobres pecadores. Agravaram a doença pelas penitências, usaram até silício. Fátima e Lourdes não é só ter uma imagem, não é só fazer procissão, não é só estar com as velas nas mãos, é um chamado à nossa conversão. 13 de agosto não teve aparição, porque estavam presos as 3 crianças, ameaçados a serem colocados no óleo fervente. Todos os 3 interrogados separadamente falaram a mesma coisa. A Virgem lhes aparece 19 de agosto, vizinho onde eles moravam. Tem até lá, você lembra, cheio de oliveira, até hoje a imagem. E Nossa Senhora disse: rezai pelos pobres pecadores. Muitas almas vão para o inferno porque não tem quem reze por elas. E lá ela nos ensinou: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente aquelas que mais precisarem de vossa misericórdia. Essa antífona que a gente reza no texto, quem nos ensinou foi a Virgem Maria. No primeiro aparição, Lúcia pergunta à Virgem: a minha amiga, sua amiga, ela está no purgatório, mas vai sair. E a minha amiga Mariana? A Mariana vai ficar no purgatório até o dia do juízo. E depois a Virgem disse: Jacinta e Francisco os tomarei logo, mas eu vou deixar você, Lúcia, aqui, para fazer crescer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. E nas aparições, a Virgem também mostrou o coração dela. Em julho, ela disse: no fim, o meu imaculado coração triunfará. Na última aparição, 13 de outubro, vocês sabem, teve milagre do sol. Pensavam que era o fim do mundo. Pensavam que tudo ali ia acabar. Depois veio a chuva torrencial terrível. Mas logo ficaram secos e muitas curas ocorreram. Mas viram também as crianças Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora das Dores e São José. São José, com o menino abençoando o mundo. Essa imagem do meu bisavô de madeira, São José abençoando o mundo. Ou seja, Fátima traz também a mensagem da Sagrada Família, que a família é importante. Uma mensagem de conversão, de penitência, de oração, de missa. E é interessante, Fabiano, e nossos irmãos aí presentes, Francisco, ele só via. Jacinta via e ouvia. Lúcia via, ouvia e falava. Só quem falava com a Virgem Maria era Lúcia. Jacinta escutava e Francisco via. Os dois morrem cedo. E Nossa Senhora disse: vou deixar Lúcia na terra para fazer crescer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Que sábado é o dia do Imaculado Coração de Maria. E não terminou as aparições. Antes da ir ao convento, a Virgem aparece na covadeiria. Ela vai ser irmã Doroteia, antes de ser carmelita. E no dia 10 de dezembro de 1925, a Virgem aparece, mostrando o coração e com Nossa Senhora Jesus. E a Virgem fala das 5 promessas daqueles que durante 5 primeiros sábados se confessassem, participassem da missa, rezassem um terço,
meditassem os mistérios. Naquela época, 15 minutos, agora são 20, porque aumentaram mais 5 mistérios. E fizesse a oração que o anjo tinha ensinado, para reparar as dores que ela sente no seu coração. E em outra aparição, Jesus aparece. E Lúcia pergunta, já freira, mas por que 5 sábados? O menino Jesus diz, porque são 5 as ofensas contra a minha mãe, o coração de minha mãe. Aqueles que não acreditam na sua Imaculada Conceição. Aqueles que não acreditam que ela é virgem perpétua, virgem antes, na hora e depois do parto. Aqueles que duvidam que ela é mãe de Deus, porque eu sou Deus, ela é mãe de Deus. Aqueles que quebram, desprezam, tocam fogo nas imagens sagradas da minha mãe, a Virgem Maria, ou queimam os ícones. Por último, aqueles que ensinam as crianças a não amar a minha mãe, a desprezar a minha mãe. Estes são as 5 dores de Nossa Senhora. Claro, são os nossos pecados. E a gente vê gente que quebra Nossa Senhora. No Brasil, artes ridículas. Fiquei horrorizado. Colocaram a arte Nossa Senhora com tênis, ano passado, fim de ano. No Carnaval do Brasil, em muitos lugares, Satanás querendo vencer Jesus. Muito desrespeito. Pessoas que ensinam adolescentes e jovens a não amarem Nossa Senhora, dizendo que ela teve outros filhos, que era mulher qualquer. Fabiana, 1917, Nossa Senhora dizia: rezai pela conversão dos pobres pecadores, muitas almas vão para o inferno. O que vai ser de nós? 2020, o pecado não diminuiu, aumentou. Aumentou. Corrupção, aborto, safadeza, adultério, longura de Deus. O povo tem tempo para tudo, menos para Deus. Por isso, eu vos digo, ir aos santuários marianos é ser chamado à conversão. A certeza de que quem está vencendo é Deus. Quem está vencendo é Imaculado Coração de Maria. Quem está vencendo e vencerá é o amor. A beleza que salva o mundo é o amor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não se pode amar a Deus, não se pode ser católico, não se pode dizer que adora a Eucaristia quando não se ama a Virgem Maria, a criatura humana mais santa que Deus criou no mundo. São Luís dizia, São Luís Maria de Montfort, Jesus tem 2 paraísos, o paraíso do céu e o paraíso que Deus Pai criou para ele foi a Virgem Maria. Maria que esteve com Jesus sempre. Na Anunciação, o Verbo se encarnou nela. 9 meses no útero dela, alimentado com leite dela. Quem trocou a fralda dele? Quem trocou a fralda dele? Naquele tempo a fralda de pano, não tinha nada descartável. Foi José e Maria. Tomada roubando o menino Jesus. Brincavam com o menino Jesus. Jesus adolescente. Jesus ali com José aprendendo na carpintaria. Quando ele vai em Nazaré ver tudo isso. Nas bodas de Caná, primeiro milagre, Maria está. Na cruz, Maria está. Em Pentecostes, Maria está. Quando ela morre, Jesus a leva para o céu. Jesus não ia aguentar ficar sem sua mãe. Ele não é mole, não. Ele levou-a para o céu. Ele aguentaria, né, padre? Exato, exato. Padre, é tudo muito profundo. Olha, eu já me emocionei, já chorei, porque eu amo demais Nossa Senhora. Ouvir o senhor falando assim é uma aula, né? Porque muitas vezes nós não nos aprofundamos nisso, na importância. O senhor falava agora tudo, eu me lembro, né? Teologicamente se diz, o senhor pode me corrigir se eu estiver errada, mas teologicamente se diz que, na verdade, tudo de Jesus veio de Maria, né? O sangue. Fabiane está aqui pedindo que reze pelo filho dela, Júlio César. Vou rezar, Fabiana.
Silvana, não, Silvana pediu. Fabiana, peça ao Silvana, padre que reze pelo filho César. Silvana, vou rezar por ele, certo? É E isso que você disse, é isso exatamente, é isso exatamente. Deus Não se tem. pode ter Deus como pai, se não tem Maria como mãe, tudo com Jesus, nada sem Nada Maria. sem Maria. Aqui, Padre, ó, nós estamos. Pode falar, pode continuar. Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, em Nápoles, sul da Itália. A aparição de Nossa Senhora São Domingos e a Santa Catarina dando rosário. Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Não deixei, tenho que falar também, ó, de Loreto. Loreto, Opa! a Santa Casa, lá na Itália. A maior relíquia fora da Terra Santa de Nossa Senhora. Lá é chamado Santuário da Família, Santuário da Vida, Santuário da Casa de Nazaré. Jesus, Maria, José, minha família, nossa peregrinação, a Triolotu, todos nós, vossos somos vossos, ó Trindade Santa, ó Virgem Maria. Gente, pode botar palminha aí para ele, porque eu posso aplaudir vocês só na palminha aí. Uma pena, padre, nós só temos 9 minutinhos, já está acabando. E todo mundo que está participando está encantado. Nós vamos replicar muito esse vídeo. Todo mundo precisa escutar o senhor falando sobre Nossa Senhora, sobre os lugares Medjugorje, marianos. Medjugorje, Fala, padre, Medjugorje, fala. a Pode Rainha da falar, Paz, fala de Medjugorje, que eu a não Rainha gosto da Paz. nada. Fala um pouquinho, padre, ainda dá tempo de Medjugorje, porque a gente tem 9 minutinhos, mas dá tempo de falar. Inclusive, eu tenho um testemunho. E a gente vai terminar falando isso, chamando, né, todos vocês para, se podem, devem participar de uma peregrinação. Devem, sim, ir ao encontro da devoção. Não tenha medo de amar Nossa Senhora. Não tenha medo de colocar como se estivesse colocando Jesus abaixo dela, porque, como dizia o padre, quanto mais amamos a mãe, mais nos encontramos com Cristo. Ela nos leva para Jesus, ela não tira a soberania do Senhor nas nossas vidas. Fabiana, teu filho como se chama? Davi, deixa eu contar só um testemunho, eu preciso contar esse Davi, testemunho que rapidinho, celebra a padre. missa, fica pegando coisa no ostensório, ele fica imitando os padres. Glória a Deus. Eu espero que Davi, seja um, padre, eu espero que Davi, seja um. Fabiana, Davi, ele te ama. Ele ama o Paulo. Um filho e uma filha normais não tem como amar a sua mãe. O jovem pessoa pode ter 80 anos. Se os pais e mãe estiver viva, é o meu filho. Ainda chama com apelido de casa. Quem mais ama a Virgem Maria, Fabiana? Não sou eu, nem você, nem o Papa São João Paulo II, nem o Papa Francisco, nem o Papa Bento, nem São Luís Maria Grignion Montfort, nem São Bernardo Claraval, nem Santo Afonso Maria Ligório. Quem mais ama a Virgem Maria é Jesus. Ele amou José, seu pai adotivo, e amou Maria, sua mãe biológica, mãe de Deus. E viveu os mandamentos. O quarto mandamento, honrar pai e mãe. Jesus respeitou. E Maria e José via Jesus crescer em sabedoria e graça. Então, sabedoria e graça. Ai, Deus, eu já chorei tanto. Padre, que live linda, padre, meu amor. A minha primeira devoção foi a Virgem de Fátima. Eu fui para o seminário levando a imagem comigo, na minha sacolinha humilde, a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Tive momentos difíceis, terríveis. Não é fácil o seminário. Recordo-me quando fui em Brasília, em 1989. Um retiro espiritual com Dom Vitor Tilbeck, que era o Renasce, retiro para seminaristas. E lá no deserto, um momento de oração,
eu vi Nossa Senhora, assim, uma visão interior. Nossa Senhora como das graças. Não falei, mas tem em Paris a medalha milagrosa. É Santa verdade, Catarina de Labouré. O verdade. corpo dela está intacto. Como o corpo, gente, de Bernadette está intacto. Não está em Lourdes. Está em Nevers, na França. Mas quem vai em Lourdes tem que ir em Nevers, tem que ir em Patrimonial, Sagrado Coração de Jesus, que apareceu a Santa Margarida Maria Lacoque. Amanhã, gente, é o Sagrado Coração de Jesus, é o Dia Mundial de Oração pelos sacerdotes, rezem pelos padres. E lá em Nevers, essa Bernadette Subirrus parece que dorme, não está morta. É muita emoção celebrar a missa ali também. E lá em Lourdes, Nossa Senhora não se identificou como Lourdes. No dia 25 de março de 1858, quando Bernadette pergunta a Nossa Senhora, quem és, ó bela senhora? Ela olha para o céu e diz, eu sou a Imaculada Conceição. Em Lourdes, a grande devoção é a Imaculada Conceição. 25 de março de 1858. Lembro aqui, Santuário de Nazaré, tem que ir quando faz Terra Santa, a Basílica da Anunciação, quando eu vou lá tenho que ir, porque eu fui ordenado 25 de março, é lá que a salvação começou. E tem lá escrito, o verbo se fez carne, aqui, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Pelo sim de Maria, nós fomos salvos. Amém. Amém. Fala, Fabiana, se não... Amém. Eu passaria. Olha, o pessoal já está me cobrando aqui a próxima live. Então, eu já vou pegar o senhor aqui ao vivo, viu? Nós vamos marcar outra live para nós falarmos mais ainda, nos aprofundarmos mais ainda. Com certeza, nós vamos querer outro momento, se o senhor puder disponibilizar. O padre também é bem corrido, hein, gente? Mas atendeu a gente com muito carinho. Nós vamos tentar marcar aí, ó, agora outra live em julho. Só temos 3 minutinhos, mas eu quero dizer de Medjugorje. O nome Davi veio de uma experiência. Até os 5 meses nós não conseguíamos descobrir qual nome dar a Davi. Então eu fui com 5 meses, padre, grávida, aquele barrigão. Fui para uma viagem com peregrinos, inclusive Paulo estava como guia, e eu fui também caminhar com... Eu nunca fui em Medjugorje, não. Nunca fui em Medjugorje, não. Nós vamos. Conheço de leitura. E quando eu cheguei lá, eu senti no meu coração que Nossa Senhora iria dar o nome do meu filho, naquele lugar. E assim que eu cheguei, padre, lá, como o senhor falou, todo mundo reza, todo mundo, desde a guia até todas as famílias. E a guia olhou para o meu barrigão e disse assim, qual o nome, Fabi? Aí eu falei, ainda não sei, a gente tem rezado, falta 1 minutinho. 1 minuto e 50, mas finalizando, nós tivemos 3 confirmações. Nossa Senhora revelou ao Paulo, usou minha mãe para falar ao mesmo tempo e a guia. Os 3, indo de lugares diferentes, mandaram a mesma mensagem para mim. Que tal o nome Davi? Então, ali eu senti que era a vontade de Deus, era a vontade de Nossa Senhora. Eu tenho um amor profundo, amo demais, sempre que me emociono muito, porque ela sempre esteve muito presente. Eu imagino se me arranca minha mãe, arranca tudo, imagine Jesus. Realmente, o mais profundo de tudo que foi falado pelo Senhor. Não somos nós que amamos, não é somente a igreja que ama, é Jesus que ama ela. Jesus que ama. Jesus. Então, muito obrigada. Não só Jesus, padre. o Pai e o Espírito Santo, a Trindade ama Nossa Senhora. É bom que vocês leiam, gente, o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria de Montfort. E Glórias de Maria, Santo Afonso Maria de Ligório. Leiam. Glórias de Maria. 5 minutos, segundos. Padre, muito obrigada. Muito obrigada. Vamos marcar outro. Foi demais. O senhor é um abençoado, mariano. Louvado seja Deus pela sua vida, que hoje tocou a nossa, a minha e a de todos que estiveram aqui. Consagramos nossa Trelotu a ela, nossas vidas a ela, a vida de vocês a ela. A sua bênção final. 30 segundos. Nossa Senhora, com na praia, Padre da Bahia vos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe, Obrigada, Paulo. Padre. Abençoe a Tchau, todos. gente. Deus abençoe Vou rezar para o vocês. Júlio César. Vou rezar para o Júlio César. Deus abençoe. Amém. Obrigada, Padre. Tchau.